Bom, o SIGA-A, no webinário da mesa redonda, o Anilton comentou, ele é um sistema, né? Ele não é só, o SIGA-A pertence ao SIG, que é o sistema que foi desenvolvido por um grupo de professores lá do Rio Grande do Norte, e ele comporta vários SIGs, né? O SIGA-A, o SIG-RH, o CIPAC, o SIG-Eventos, que são os que nós utilizamos. O que é bom nisso? O que é bom nisso é que fica tudo ligado mesmo. Então, no SIGA-A, você olha o teu empréstimo da biblioteca, você olha o teu consumo do restaurante, você olha a tua pesquisa, se foi aprovado ou não. Então, essa união de todos esses SIGs é que favorecem um compartilhamento de dados bastante importante. O SIGA-A é o nosso acadêmico, né? Utilizado por várias universidades federais. Esse é o grupo do professor que desenvolveu o SIGA-A. Quando eu entrei na UFM, eu procurei saber, porque eu quase fui lá dar beijinho nele, porque realmente, dentre as plataformas que eu conhecia, era 2013, de lá para cá evoluiu muito, obviamente, mas na época eu achei o máximo, o máximo. Todas as questões de ensino podem ser organizadas e geridas lá. E a coisa que eu acho mais gostosa é fazer uma atividade e a atividade ser lançada lá no Diário do Aluno. Eu dou aula no BICT, eu dou aula para os ingressantes, para as 4 turmas, de 60 alunos. Eu tenho 240 alunos. Portanto, uma atividade em que eu coloque uma ou duas questões subjetivas que eu tenha de corrigir, as demais objetivas, cujas notas são lançadas diretamente, corresponde a uma economia de tempo bastante grande, né? Bom, além disso, ele é oficial, eu acho muito fácil de lidar. Eu sei que há pessoas que acham, que acham complicadores, mas eu sempre penso assim, a melhor plataforma é a que eu sei usar. Então, para mim, ela é ótima, porque eu sei usá-la, né? Então, por isso eu faço propaganda. Eu trabalho razoavelmente bem no Moodle, estou aprendendo o Google Classroom, porque até eu vou utilizá-lo para os meetings, para os encontros síncronos com os alunos, né? Então, estou aprendendo o Google Classroom. Me parece muito interessante, mas como não está interligado ao SIGA-A, se você faz uma avaliação lá, você não vai ter a nota lançada cá. Então, por isso que eu uso bastante o SIGA-A. As minhas recomendações. Quando nós fazemos uso dele, nós temos de documentar para os alunos que ele será nosso elo, tanto para conteúdo, quanto para notícias, informações, tudo. Além disso, numa aula remota, eu acho extremamente importante divulgar o plano da cadeira, com datas e as atividades propostas, para que o aluno se organize. Vamos pensar que num curso como o meu, ele venha fazer 5 cadeiras remotas. Se ele não tiver as cadeiras organizadas e as atividades organizadas, ele vai se perder. E a pior coisa para o aluno que está distante de nós é que ele se sinta perdido. Então, eu acho bastante importante, demanda um pouquinho de tempo, mas não muito. É coisa, como nós, professores que temos prática e sabemos o que cabe em cada aula, é bastante tranquilo fazer isso. Eu vou mostrar o meu como modelo, que não, sabe, não é modelo, é como sugestão, certo? Uma outra coisa, se você botou no plano que aquele dia vai ter tal atividade, faça acontecer. Ou então avise antes que por motivos
vários, não houve, não vai dar para acontecer, mas avise antes. Nosso aluno, ele está tão ansioso quanto nós. Tão ansioso quanto nós, vocês podem ter certeza disso. E, por meio do SIGA-A, você pode mandar recados, estabelecer prazos, marcar e produzir avaliações, ou seja, é interessante que seja tudo documentado mesmo. Agora eu vou mostrar um modelinho do meu plano. Então, eu pus já o 2020.3. Então, eu pus dia 15/6, assistência à aula de apresentação. Eu fiz um videozinho, eu vou mostrar tudo para vocês. Dia a dia, o que será feita? Então, a atividade, uma atividade especial. O que é atividade especial? Por exemplo, eu pedi a leitura da apostila e eu vou vincular uma atividade relacionada à apostila na aula. Esse tipo de atividade é assíncrona, certo? Então, eu só coloquei 2 síncronas, porque eu fico pensando, se todo mundo marcar a síncrona, e o aluno não... síncrona, né? Simultânea, ou um meeting, um chat, e o aluno não tiver internet, vai ficar prejudicado. Então, eu marquei os chats, os meetings, eu marquei 2 antes da prova, 2 e 3, que são as que têm o conteúdo mais denso, para tirar dúvidas, né? Bom, esse é meu plano. E este é o SIGA-A, tá certo? Todo mundo conhece. Eu vou sair dessa tela e vou entrar no SIGA-A. Eu vou logar. Essa é minha cadeira. Então, só lembrando, quem já assistiu à mesa redonda, né? O menu superior, ele diz respeito ao ser professor. É assim que eu interpreto. O menu à direita, eu. O menu superior fala de ensino, pesquisa, extensão, biblioteca, produção intelectual, ambientes virtuais, se você tem outros. Olhem só, até o cartão de restaurante, como eu falei, processos seletivos, etc. A minha sala de aula fica aqui, à esquerda. Eu clico nela. Aqui eu já estou com a sala montada, como eu falei para vocês. Eu vou deslizar para vocês verem. Já coloquei várias notícias. A primeira de bem-vindos. A segunda de orientações gerais. E a terceira, uma brincadeirinha de cuidado com a língua portuguesa. Fim de namoro por causa de erritos de português. Deslizes. Na minha tela principal, eu tenho todas as minhas aulas entradas. Lembra que eu falei para vocês da primeira aula, com orientações gerais, etc.? Olhem aqui. A salinha montada. Só faltam as atividades. Como é que eu chego a isso? A primeira coisa, quando você quer usar o SIGA-A, a primeira coisa é você inserir o seu plano do curso. Menu à esquerda, principal, plano do curso. Procedimentos, procedimento de avaliação, e você insere aula por aula o conteúdo a ser ministrado. Se você não cadastrar o plano, você não consegue fazer nada no SIGA-A. Então, muita gente, muitos colegas, inclusive, chegavam para mim e diziam, professora, Márcia, eu não consigo cadastrar uma atividade. A primeira coisa que eu perguntava, você cadastrou o plano? Não, então não consegue. Eu não consigo marcar um fórum. Você
cadastrou o plano? Não, então não consegue. A primeira coisa é cadastrar o fórum. Então, colegas, se vocês quiserem utilizar o SIGA agora, 2020.3, façam o programinha daquele jeito como eu falei para vocês, distribuam na carga horária de vocês, preencham o plano, que tudo vai ser resolvido. Então, como é que eu cadastro? Eu vou tirar uma aula aqui do final, vou tirar a aula 15, vou jogar no lixo, ela é do dia 15/7, e vou cadastrá-la novamente para vocês verem. Então, eu vou aqui no dia 15/7, vou pôr aula final, prova final. Pronto. Cadastrei o tópico. Cadastrei o tópico. Salvei. Prontinho. Estão vendo? Operação realizada com sucesso. Eu já cadastrei as avaliações também. Porque, como eu fiz o plano, eu já estou organizada nesse sentido. E as referências. As referências são bem gostosas de serem feitas e fáceis, porque você pega pela biblioteca. Você adiciona pela biblioteca, você pesquisa no acervo e adiciona. E ela fica certinha. O bom também de adicionar da biblioteca é porque nós já temos tudo certinho para a visita de MEC, né? Que nós temos de ter os volumes na biblioteca. Aí eu volto para a minha turma virtual e vou encontrar lá no principal aquela aula última que nós cadastramos, aqui bonitinha, ó. Prova final, lembra que foi isso que nós pusemos? Pronto. Aí você pode olhar os teus tópicos, os tópicos da tua aula. Olha eles aí. Você pode fechar o olhinho para o aluno não ver. Olha que graça. Se você fecha o olhinho, o aluno não vê. Na visão do aluno. Você abre o olhinho. Eu falei para vocês, né, gente, que eu gosto de brincar. O conteúdo programático. Você pode alterar por aqui, associar uma aula a outra. Se não terminou um conteúdo, você associa. Os participantes, eu não tenho matrícula ainda, porque está para ser deferida, né? Então, só tenho eu. Aí, você consegue, no menu principal, cadastrar um fórum. Eu já cadastrei um. Para cadastrar o fórum, vejam que gostoso, que fácil. Você diz aqui, fórum de conteúdo. Pode ser de dúvida, o que você quiser. Prezados alunos, aqui você faz um texto. Tirem suas dúvidas. Aí, você diz como você quer. Você quer um fórum geral ou você quer um fórum pergunta e resposta? Você quer uma discussão simples ou você quer que cada usuário só possa entrar uma vez? Você escolhe. Se você quiser mandar um arquivo, você pode anexar. Sempre você tem que anexar a um tópico de aula. Então, vejam novamente, se eu não cadastrei o plano, eu não consigo. Eu vou pôr aqui aula de reforço.
Deixa eu ver que dia, 8/7, né? Então, você cadastra. Vamos só ver se está tudo completinho, senão ele não cadastra. Cadastra. Operação realizada com sucesso. Certo? O chat, você pode marcar o chat com uma turma. Chat, eu não tive boa experiência. Eu marquei chat de dúvida umas 2, 3 vezes no período passado. Um aluno veio me perguntar quando ia ser a prova, só. A dúvida que ele teve era essa. Aqui você cadastra a notícia, tira, edita, registra aula extra. Você quer dar uma aula além da tua carga horária? Quando é período comum, você não conseguiu chegar, greve de ônibus, parou tudo na Bacanga, você quer repor tua aula, você cancela a tua aula e repõe por aí. Avisa os alunos, sempre assim, né? Aqui você pode visualizar como aluno. Você clica aqui, você vai ver como está a tua aula na visão do aluno. Eu não vou entrar porque nós vamos passar por todos os links. Agora nós vamos entrar no aluno, certo? Em aluno, nós conseguimos ver quais os alunos estão trancados. Se eu os dividir em grupo, você gerencia grupo. Você lança a frequência de 2 maneiras diferentes, ou pelo calendáriozinho. Agora vai aparecer os 2 iguais para mim. Por quê? Porque não há aluno matriculado ainda. Então, não vai sair a planilha, por exemplo. Eu carreguei, mas ela não vai carregar, porque não há aluno matriculado. E lança nota, se necessário. Mas como eu vou explicar para vocês fazerem a avaliação, então vocês vão ver que se você der um clique lá depois de terminada, você nem precisa lançar, né? O diário vai aparecer com conteúdo programático. O diário da turma, no final do período, você manda imprimir, ele sai inteirinho, sai com capa, com a lista dos alunos, presenças, atividades, como aquele diário de outrora. Sai bonitinho, você assina, entrega na reitoria. Aqui você imprime lista de presença. Eu gosto de imprimir, não há aluno matriculado, então muita coisa não há. Eu gosto de imprimir porque eu gosto que o aluno assine e depois eu passo. Porque, sobretudo, os alunos da noite, de vez em quando, eles dizem, não, eu estava presente, você que errou. Não, tá aqui, ó, tá assinadinho. Aqui é um mapa de frequência muito interessante, porque você vê o número de alunos ausentes, etc. E o total de faltas por unidade. Eu gosto muito do SIGA também pelas estatísticas que ele nos fornece aqui, em estatística. Depois eu vou entrar numa turma anterior, que vocês vão perceber como é interessante. Você vê que aluno acessa, quanto ele acessa, é muito interessante. Materiais. Tudo aquilo que está lá na minha sala, eu coloco por aqui. Eu tenho um porta-arquivos. Você pode alimentar o porta-arquivo, mas não é necessário. Você pode, em colocando lá na tua turma, ele já vai direto para o porta-arquivo. Então, por exemplo, você quer inserir um arquivo na turma. Eu vou inserir para vocês verem como é que faz. No último dia de aula, despedida.
é uma poesia de um autor anônimo, que é uma poesia mesmo, né? Então, olha, eu tenho que vincular a aula ao dia 15. Prezados alunos, foi um prazer estar com vocês. Bom estudo sempre. Professora Mais. Você pode ou não preencher esse espaço. Aí você escolhe o arquivo. Eu pus na área de trabalho. Poema de despedida. Escolhi. Eu tenho de adicionar. Adicionei. Tá certo? Ele ficou aqui, ó. Eu quero que notifique os alunos. Eu envio. A minha internet está um pouquinho lenta hoje. Então, os processos estão um pouquinho demorados. Olha lá, arquivo inserido com sucesso. Vamos ver? A gente vai lá em turma, principal, desce, última aula. Olha lá o texto. Despedida. E se eu anexei um arquivo equivocadamente? Você vai conseguir retirá-lo pelo porta-arquivo. Você não consegue retirá-lo aqui. Você tem que ir no porta-arquivo e do porta-arquivo que você vai tirá-lo. Ele ainda não apareceu aqui, porque às vezes uma coisa demora um pouquinho a aparecer. Outra coisa, o tamanho do arquivo. O SIGA comporta até 50 MB. Então, arquivos muito grandes, eles não vão. Só que, assim, eu procuro usar um aplicativo que é gratuito e ele é de captura de tela. Você abre um PowerPoint e pode dar aula escrevendo no PowerPoint, utilizando esse aplicativo, porque o SIGA o comporta muito bem. Eu vou abrir aqui para vocês terem ideia eu vou dizer, ele é gratuito, tá? Chama-se Free Screen Video Recorder. Fácil de usar, super fácil, captura de tela e não pesa. Eu vou abrir uma aula aqui para vocês. Vou pôr um segundinho para vocês terem ideia de como ele funciona. Ele abre um MP4. Como eu falei, está um pouquinho lento, vai abrir. Olá, bem-vindos à aula de prática de leitura escrita em língua portuguesa. E nossa aula de hoje tratará... Vocês viram? Eu usei um PowerPoint. Ele é muito, muito legal. E você pode gravar 15 minutos de aula falando que o SIGA comporta. E mais uma coisa, lembrando só, o aluno que está remoto, se você gravar uma aula muito longa, ele distrai. Então, o ideal são, no máximo, 20 minutos, né? Mas aulas curtinhas ficam bem interessantes. Bom, materiais. Voltando. Referências são aquelas que eu salvei, né, no meu plano. Olha aí, feitinho, bonitinho. Vídeos. Aqui, quando você quer cadastrar um vídeo,
Quando você quer mandar um vídeo para o aluno, precisa ver como é que ele vai acessar, porque muitas vezes alguns celulares, eles não conseguem baixar o vídeo. Eu acho mais fácil colocar o link em notícia. Eu mando notícia, acessem o link tal, porque aí ele acessa por onde ele quiser. Pelo SIGA, algumas vezes o aluno não consegue baixar. Agora, próximo link é de atividades. Esse, para mim, que é o máximo. Bom, eu tenho as avaliações. As avaliações, elas podem ser como tarefas ou questionários. Questionário que eu acho muito, muito, muito bom. Só que, para você fazer o questionário, você tem que criar um banco de questões. O meu banco é robusto, porque, como eu disse, eu gosto. Então, eu tenho várias categorias, estão vendo? Cada categoria tem uma série de perguntas. E eu compartilho com a minha colega de turma, que é a professora Valéria. Isso é muito bom também. Você dá aula com um colega, você faz questões, ele faz outras, vocês compartilham, vocês ficam com um banco bem robusto mesmo. Como é que eu faço para criar pergunta no banco? Primeira coisa, eu vou criar uma categoria. Eu vou criar uma categoria. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu tenho essa categoria que eu quero falar. Tá, eu vou fazer uma categoria só de língua. Eu sou da linguística, então eu vou puxar certinha para o meu lado. Língua. Cadastra. Uma categoria. Cadastrou, ela vai aparecer lá no banco, só ela, porque eu tenho já língua e fala. Ok. Olha aqui, certo? Agora eu vou criar uma pergunta. Vejam que para eu criar a pergunta, a primeira coisa que ele vai me pedir é a categoria, por isso que eu tenho que fazer primeiro a categoria. Tipo de perguntas. Que perguntas eu posso fazer? Única escolha, que aparece para o aluno em forma de bolinha, para ele assinalar a bolinha. Múltipla escolha, quer dizer, mais de uma certa, que aparece para o aluno como quadradinho. É bom vocês saberem isso para orientar os alunos. Dissertativa, e depois você tem que corrigir a dissertativa. Numérica, para os colegas de exatas, verdadeiro ou falso. É bem tranquilo. Você pergunta. De acordo com Saussure, a língua é coletiva. É verdadeira essa afirmação. Ele postulou uma dicotomia, língua e fala, língua é coletiva, fala individual. Que tipo de pergunta eu vou pôr verdadeiro ou falso? Que vai me aparecer para eu colocar a resposta. Meu gabarito. Você pode dar ou não um feedback para o aluno. Tanto faz você colocar ou não. Você salva a pergunta. Então, vejam, aqui na minha categoria de língua, está criada a pergunta. Bom, eu tenho várias categorias. Olhem lá. Esse quadradão é quando ela é dissertativa. Depois a gente entra e corrige. A bolinha, como eu falei para vocês, é única alternativa. O quadradinho é mais de uma alternativa. É sempre bom avisar para o aluno
essa parece brincadeirinha, né? Mas porque eu já tive aluno que não sabia e acabou assinalando uma quando era mais de uma. É lógico que ele não estava dominando o conteúdo muito bem, mas eles ficaram na dúvida e eu acho que não custa nada avisar. Gente, quando aparecer quadradinho, mais de uma questão certa, mais de uma alternativa. Aparecer bolinha, somente uma. Bom, criei meu banco de questão. Agora, eu vou criar um questionário que pode ser avaliativo ou não. Esse tipo de atividade é que eu faço muito, vinculada à aula. Então, eu vou fazer aqui com vocês atividades das aulas 1 e 2. Prezados alunos, façam a atividade depois de revisarem o conteúdo. Professora Márcia. Eu vou fazer 3 questõezinhas. Agora, olhem só o que eu falei. Eu tenho que vincular uma aula. Então, o plano tem que estar lançado. Eu vou colocar na primeira aula. Eu quero que ela abra, portanto, no dia 15. E eu quero que eu vou pôr 15, 12 horas, pelo menos deu tempo dele olhar o material. E eu vou encerrá-la dia 17, dá um tempinho para ele fazer, certo? Só que eu não quero que ele fique visualizando um mês, não, porque depois eles ficam. Eu quero que ele termine de visualizar aqui na data que eu encerrei a atividade. Eu quero que misture as perguntas e eu quero que misture as alternativas. Como eu vou colocar 3 questõezinhas só, só uma tentativa, eu vou colocar 40 minutos. Os alunos podem visualizar as respostas? Pode, porque não é prova, né? Quando é prova que vale nota, eu ponho não exibir para tudo. Porque senão eles ficam vendo a prova e ficam passando a resposta um para o outro. Esse não vai ser meu objetivo aqui. Meu objetivo é apenas que eles reforcem o conteúdo. Eu salvo e continuo. Agora eu vou adicionar a pergunta do banco. Por isso que eu tenho que fazer o banco em primeiro lugar. Como o conteúdo é sistema norma e fala, eu vou pegar aquela, vamos pôr aquela que nós fizemos há pouco? Uma dessa. Vou pegar uma dessa. Já tem verdadeiro ou falso, vou pôr várias escolhas e vou pôr única escolha. E vamos pôr a molecadinha para escrever. Não, não vamos pôr não, porque é a primeira vez que eles estão fazendo disciplina remota. É só para treino. Ok. Escolhi 3 do meu banco, adiciono ao questionário. Olha lá que bonitinho. Já está aqui, tá vendo? Ele vem com gabarito para você, mas para o aluno não, tá certo? Tem nota? Eu não vou pôr nota. Se você fosse pôr, você poria aqui nota, e aí você vai vincular a nota aqui avaliação, por isso é bom no plano já cadastrar avaliação. Se você vincular a avaliação 1, lá no diário do aluno, eu vou cadastrar aqui como nota, AV1, eu vou por abreviação, porque vai aparecer no diário. Unidade 1. E a nota, vamos colocar 10, porque eu só vou colocar ela. Depois eu tiro, né? Porque senão os alunos vão me matar logo na primeira aula. Eu vou salvar sem publicar. Ah,
Não tem aluno, não dá. Mas tudo bem. Vocês viram como é a sequência. Depois que cadastrou, quando você vier aqui no aluno, lançar nota, não vai aparecer o diário agora, mas depois eu entro numa turma antiga e vocês vão ver. Vai automaticamente abrir no lançamento da nota a V1, que foi a abreviação que eu coloquei, e a turma. Agora, presta atenção. Para você fazer atividade avaliativa, é bom que você configure a turma antes. Configurações, configura a turma. Eu já estou com a minha configurada, né? O que é configurar? Porque, às vezes, você quer dar 3 provas para a avaliação 1. E aí, você quer soma, quer média aritmética ou média ponderada? Se você cadastrar, se você for dar mais de uma avaliação, você tem de configurar a turma de acordo com o teu desejo, certo? Então, soma. Eu pus soma nas 3 avaliações, eu já cadastrei as 3 avaliações. Porque aí ele dá a média sozinho, ele já sabe que é soma. Você pode dar 10 avaliações, quem gosta de avaliação formativa, o pessoal da pedagogia, que eu vi que há umas colegas, quem gosta de dar avaliação formativa, chega no final do período, tem 20 avaliações. Se você puser média aritmética, ele, puf, é mágica, gente, é uma maravilha. Esquece o Excel, sai tudo feitinho. Configurei minha turma, pus soma, cadastrei meu questionário está lá de avaliação bonitinho. Eu vou apagá-lo porque eu pus que era com nota. Pronto. Essa turma não tem aluno, ótimo. Outro tipo de atividade que eu posso dar é tarefa. Qual a diferença? A tarefa, você pode mandar um arquivo, por exemplo, para ele ler e ele devolve um arquivo com uma resenha, com um resumo, com um quadro comparativo, né? Mapa mental. Você pode solicitar que ele faça. E é da mesma forma que você configura. Ele pode enviar um arquivo, se é em grupo ou não. Se você dividiu tua turma em grupo, a nota já vai para todo mundo. Quando é que você quer abrir a atividade? Quando você quer fechar. Você pode colocar, quando abrir a tua turma, por exemplo, assim que tiver, eu já vou cadastrar tudo. Você pode pôr para abrir dia 8 às 8 da manhã. Vai abrir dia 8 às 8 da manhã. Ela fica lá, mas o aluno sabe que está lá, mas ele não abre. Possui nota ou não. Então, a tarefa é muito boa quando você quer mandar para o aluno um capítulo de um livro, um artigo, para ele debater, discutir, mandar de volta. Eu uso bastante também. Muitas vezes vocês... se vocês forem pedir isso, é importante lembrar que vocês devem avisá-los que vocês vão ler somente na extensão PDF ou Word, porque eles arranjam cada extensão que vocês não acreditam. Eu não sei se porque eu dou aula no BICT e tenho os meninos aficionados por informática, então eu não sei se é isso, mas vem cada extensão e aí você não consegue abrir. Agora, PDF ou Word, ótimo. Eu peço tudo PDF, porque aí não dá problema. Quando você quer comentar e devolver para o aluno, aí você pede o Word, que é mais fácil comentar, né? Bom, configurações nós já entramos. Vocês viram que é para configurar a turma, certo? E depois estatística. Aqui tem o gráfico de acesso. Vai ser muito bom. Vocês vão ver que só eu entrei, né? Obviamente, porque não tem aluno, não vai ver nada.
situação do discente, relatório de ações, vocês vão ver que só eu que entrei, quer ver? Mas eu vou entrar numa turma anterior e aí eu mostro para vocês. Então, tem gente que diz assim, como é que eu faço a presença? Bom, a aula que nós vamos ter em 2020.3 é remota. Eu vou noticiar aos alunos que a nota vai comportar o acesso. Então, não é só chegar e fazer as atividades, eu quero que eles acessem o material. Isso eu vou noticiar também. Vou colocar uma notícia. Então, olha lá, só eu, estão vendo? Olhem que máximo. Vai dar tudo que eu fiz. Tudo, por dia. Por dia. Olha aqui. Eu removi questionário, hoje dia 12, né? Mas há mais página. Dá tudo. E o tempo que eu fiquei, vejam. Aqui tem, olha, selecione o usuário. Vamos colocar eu no dia 11. Vamos ver se eu acessei. Realmente eu não lembro se eu ontem mexi no SIGA, mas pode ser que sim, porque eu tenho arrumado a sala todos os dias. Vamos ver. Então, você pode fazer aula a aula. Olhar quem entrou, quem entrou. Vamos ver? Do dia 11 ao dia 12. Lá, dia 11. Tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz. Então, você acompanha a vida do aluno direitinho, direitinho. Eu vou entrar agora. Bom, nós terminamos aqui. Eu vou entrar agora. Quando eu quero voltar lá para o menu, primeiro eu vou na casinha. Eu vou até a casinha, entro na casinha e chego naquele menu primeiro. Aqui eu vejo as turmas anteriores. Abaixo. Eu vou mostrar para vocês uma turma de 2019. Bom, entramos. Vejam que é 2019.2. Relatório de gráfico de acesso. Aqui nós vamos conseguir ver tudo. Olhem. Vamos ver o relatório de ações. É aquele que sai bem descrito. E roda. Pena que a gente não tem. Vamos ver aqui um usuário. Vamos ver a Irlanda. Vamos colocar a Irlanda, é 2019, né? Então, nós temos que ir para 2019. 2019.2. Então, vamos até setembro. 12. Não quis. Vamos por 2019. Vamos por setembro. Vamos por um dia. Pronto. Agora vamos por do dia 9 de setembro ao dia setembro 2019. Vamos por até o dia 17. A Irlanda. Filtrar. Vamos ver o que ela fez. Já apareceu eu aí, estão vendo? Que eu entrei hoje. Eu entrei agora.
Olha lá. Ela viu, isso daqui foi uma atividade que eu pedi lá no Tarefas, o perfil dos engenheiros segundo as empresas. Depois ela leu o material, esses gêneros e tipos textuais Marcus, que é um PDF que eu coloquei. E ela assistiu a aula em PowerPoint que eu publiquei. Estão vendo? Então, você tem aluno por aluno, o que ele fez. Vejam o horário direitinho, tudo que ele fez no dia delimitado. Aí, vamos ver a estatística de notas. Tem período que eles vão melhores, tem período que eles vão mal. Vamos ver o relatório de acesso. Então, dá para controlar. Se vocês quiserem lançar presença, eu vou fazer isso, porque senão o aluno, ele vai somente fazer a prova. Nem ler, se não... Olhem lá. O que eu costumo fazer quando é... Isso daqui é uma classe normal, né? Só que como eu uso muito o SIGA, eles acessam muito, porque eu posto tudo, tudo. A aula que eu dou em classe, o material de apoio com que nós trabalhamos, tudo, 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 tudo está no SIGA. O que eu faço? Estão vendo esse que teve 58 acessos, o Nilson? Eu vou em notícias e falo, parabéns, Nilson. Estou gostando de ver tua participação, continue assim, quando é classe normal. Toda vez que eu faço isso, na semana seguinte eu vou olhar um monte entrou também, porque eles querem ver o nome deles parabenizados lá na frente. Lembrem-se que eu dou aula para os ingressantes, para a molecada de 17 e 18 anos. Então, eles acham a glória, né? Eles terem o nome destacado, com parabéns. Então, eu sempre faço isso. Essa classe nem é de muito. Olha a Lídia, 96 vezes, estão vendo? Ou seja, acompanham, entram. Olha o José Raimundo. Aliás, o José Raimundo realmente era muito bom. 161 vezes ele entrou. Ou seja, assiste a aula, assiste de novo, lê o material, lê de novo. É excelente. O que eu acho excelente é isso. Sobretudo, quando a gente trabalha com educação à distância. Você deu sua aula, você não repete, aquele evento é único. Na educação à distância, fica lá. A tua aula remota ficará lá, para o aluno ouvi-la quantas vezes quiser. Eu gosto imensamente daquele programa, porque ele ouve, né? Eu uso também, vou voltar lá na minha casinha, e volto à minha turma. Eu vou mostrar para vocês um outro aplicativo que eu uso, que está para gravar vídeos curtos, só que vocês não vão escutar, porque dá uma incompatibilidade. Ontem eu treinei com uma colega, não, nem vou colocar para vocês ouvirem, porque como eu mexi nele, ele saiu daqui. Mas o que eu uso, mas esse é comprado, chama Movavi. Ele custa menos de R$60. Eu comprei. É fácil de usar também, muito fácil. Custa R$60 e você grava vídeo curto, até 5 minutos você consegue colocar no cigarro. Então, para dica é legal, para diquinhas é bem interessante. Bom, eu falei 1 hora e eu penso que agora eu possa deixar para vocês perguntarem e, se necessário, eu voltar em alguma das coisas que eu mostrei para vocês.